Temos aí algumas coisinhas para falar. Vamos começar com João Palhinha. O Benfica não desiste, insiste na contratação do internacional português. Já falámos aqui vezes que cheguem de João Palhinha. Só a clarificar que o Benfica está disposto a chegar a um ordenado bastante alto. Estamos a falar na casa dos entre os 2,5 milhões e os 3 milhões de euros limpos, o que significa que brutos ultrapassaria os 5 milhões de euros. Portanto, o Benfica está disposto a um grande forcing para garantir o João Palhinha. Sabemos que há outros clubes interessados no João Palhinha. Nos últimos dias o nome do Newcastle foi associado e não podemos esquecer que o Newcastle perdeu uma boa dose daquilo que era o seu plantel e, portanto, estará à procura de se reconstruir. E o João Palhinha, um jogador com muita experiência na Premier League, seja no Tottenham no ano passado, seja também no Fulham, pode ser realmente um jogador que interesse ao Newcastle. Vamos ver, sabemos que os contornos do negócio andaram na casa dos 20, 25 milhões de euros, mas esta questão dos 2,5 milhões de euros, mais até 2,5 milhões de euros líquidos, é realmente extremamente relevante para o Benfica, que realmente já percebemos que tem aqui o João Palhinha como o alvo e parece-me que, para já, parece-me um ótimo alvo, porque eu gosto muito do João Palhinha, e parece-me que o Benfica está a colocar os ovos todos num cesto. Vamos ver se a coisa vai funcionar. Para além de João Palhinha, o Benfica está também à procura de um defesa central, sabemos disso também, especialmente agora que o António Silva já saiu, e aparece aqui, avançado por Fabrício Romano, confirmado pela generalidade da imprensa nacional, Alessandro Sirkati, um defesa central, também ele, estava aqui a pensar no Irankunda, que é australiano, o Sirkati também é australiano, internacional australiano, e joga no Parma. Portanto, tem-se falado aqui, ou Fabrício Romano não avançou aqui valores, mas o jogador está avaliado na casa dos 18 milhões de euros, portanto andará por aí o valor que o Parma quererá, se calhar um bocadinho mais, se calhar na casa das duas dezenas que o Parma terá para o defesa central. Para já não há ainda muitas informações. Sabemos que é um central destro que pode atuar também como lateral direito, mais num sentido até, mais num esquema até 3 centrais, mas o Benfica não tem jogado assim, mas pode também fazê-lo. No Parma, na temporada passada, 33 jogos e um golo. Ele que já está no Parma há muitos anos, chegou vindo da Austrália, fez a fase final da formação no Parma e já faz parte da equipa principal do Parma desde 2021-2022. Na época 23-24 fez 30, foi o momento da afirmação, 32 jogos. Depois, na época a seguir, também com alguns problemas físicos, acabou por não jogar muito. Na época passada voltou e faz 33 jogos. Este defesa central, 1,91 m, portanto centralão. Vamos ver se o Benfica realmente avança para a contratação de Alessandro Sirkati. E hoje vamos falar um bocadinho do Benfica, quem pode estar também de saída do Benfica é Dodi Lukebakio, isto porque a imprensa da Turquia garante que o Besiktas apresentou uma proposta concreta ao Benfica por empréstimo do extremo internacional belga, um empréstimo que contempla uma opção de compra de 20 milhões de euros. O Benfica está um bocadinho em fluxo, muitas coisas claramente ainda podem acontecer no plantel do Benfica. Lukebakio já foi visto como um dispensável, entretanto Marco Silva também teve algumas atitudes que mostraram que confia no jogador. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Lukebakio, que no ano passado, como sabemos, chegou a ter um papel determinante no Benfica. Depois teve aquela lesão de muitos meses e acabou por jogar apenas entre aspas, 23 jogos, um golo e 3 assistências. Já marcou já marcou tantos golos nestes 4 primeiros jogos de temporada do Benfica do que o que fez no ano passado. Lukebakio, então, fala-se então do Besiktas, empréstimo com uma opção, não é obrigação, é opção de compra de 20 milhões de euros por este extremo de 28 anos que foi contratado pelo Sevilha. Aliás, foi contratado ao Sevilha por 20 milhões de euros. Este é só para colocar o carimbo de oficial. Falamos de Amar Dedić, é jogador do Newcastle, deixa o Benfica. Os contornos do negócio são públicos. O Benfica clarificou os contornos do negócio, 35,9 milhões de euros, arredondamos aqui para os 36. O Benfica fica com 17,9, 18% de uma mais-valia pelo lateral. Sabemos também que o Red Bull Salzburgo tinha uma percentagem de uma mais-valia, portanto também vai render aqui algum dinheiro o Dedić. O Dedić, que foi contratado pelo Benfica por 10 milhões de euros no verão passado, agora, um ano depois, é vendido por 36 milhões arredondando, e portanto é uma venda boa do Benfica. Até porque o Benfica tem o Bá, portanto percebia-se que um dos dois poderia estar na iminência de sair. Amar Dedić é então o jogador que vai rumar ao
Newcastle ao futebol inglês, vai trabalhar com um treinador com quem já tinha trabalhado, e portanto acaba por ser uma venda interessante por parte do Benfica aos 24 anos. Dedic esteve apenas um ano no Estádio da Luz. Saltando para o Futebol Clube do Porto, ainda não é oficial, mas já está a viajar exatamente no momento que eu estou aqui a gravar para a Itália. Rodrigo Mora vai ser o jogador da Roma, vai deixar o Futebol Clube do Porto, já se despediu dos colegas e já viajou do aeroporto Francisco Sá Carneiro para a capital italiana. Ora bem, negócio: 25 milhões de euros por 50% do passe, mais uma opção de 25 milhões de euros pelos outros 50% do passe. Portanto, o bolo total podem ser 50 milhões de euros. Mas há aqui uma outra situação que pode ser interessante. Portanto, há aqui um período onde a Roma pode comprar esses os 50% por 25 milhões. Se a Roma deixar passar esse período, esses 50% podem valer mais. Portanto, se o jogador for vendido, vamos aqui fazer aqui o cálculo, se a Roma não acionar essa opção de 25 milhões por 50% do passe e vender o jogador por 80 milhões, o Futebol Clube do Porto tem direito a 40 milhões para além dos 25 que já recebeu. Portanto, é um negócio interessante. Percebe-se que o Porto queria no mínimo 50 milhões de euros pelo Rodrigo Mora, conseguiu, e certamente que agora vai atacar o mercado. Há informações que Santiago Giménez poderá estar iminente a sua contratação, falaremos disso amanhã em princípio, mas Rodrigo Mora então é a grande venda do Porto, digamos assim. Sabíamos que os Dragões estavam a tentar fazer uma grande venda e que priorizavam manter o Diogo Costa, e portanto o Rodrigo Mora acaba por ser o sacrificado. Já foi dito tudo o que havia para dizer sobre Rodrigo Mora e sobre a sua relação com esta ideia de Francesco Farioli. Acabou por fazer 44 jogos no ano passado. Se calhar não são os 44 jogos que o Rodrigo Mora idealizava, mas compreende-se que a ideia de Francesco Farioli é tão dramática, é tão vincada e é de sucesso, que o Rodrigo Mora acabou por ser um bocadinho sacrificado deste sucesso do Futebol Clube do Porto, ou desta identidade tão robusta e com tanta pouca vontade de correr riscos. Rodrigo Mora então, mais um talento do futebol português, e eu confesso que fico feliz de ver o Rodrigo Mora sair, não é por sair do Porto, é sair para um sítio onde ele possa jogar mais. Quer dizer, estou eu a assumir que ele vai jogar com regularidade na Roma. Se também não for para jogar na Roma, mais valia ficar em Portugal. Mas porque eu acho que o Rodrigo Mora tem um talento enorme, acho que não sou eu, né? Todos nós achamos, ou a maioria das pessoas acha, e até no sentido de seleção, acho que faz sentido, e o Porto não deixar de desvalorizar o ativo, porque estamos a falar de um jogador que no verão passado se dizia que podia ir para a Arábia por 70 milhões de euros e de repente já desvalorizou 20 milhões. Portanto, percebo que as duas partes, ou três partes, tenham chegado aqui a um consenso de que o melhor para o Futebol Clube do Porto, para o Rodrigo Mora, é o jogador sair e ir para um clube onde realmente possa, se tudo correr bem, ter mais oportunidades de jogar muitos minutos. E, vamos ver. Rodrigo Mora então, belíssimo jogador, gosto muito do Rodrigo Mora, espero mesmo que tenha sucesso. É pena que realmente tenha chocado, ele não é chocado no sentido de problemas com o treinador, mas a ideia de Farioli choca com o estilo de jogo de Rodrigo Mora, um estilo de jogo mais arriscado, um estilo de jogo mais vagabundo, digamos assim, entre aspas, usei aspas para quem está a ouvir só no áudio, não estou a chamar vagabundo ao Rodrigo Mora, e portanto Rodrigo Mora então a caminho da Roma, Itália. Muito bem. Vai jogar com aquele guarda-redes que era do Benfica, não é? O Sevillar, acho que ainda anda por lá. Tenho a ideia que o Sevillar ainda anda por lá. Vamos agora ao Sporting, só comentar a situação de Jenny Catamo. O Jenny Catamo que fez uma maldade, aquele 2-0 do Sporting, é de uma qualidade, aquele sombrero que o Jenny Catamo fez sobre o adversário, impressionante. Jenny Catamo, o Sunderland se calhar viu esse vídeo e decidiu quintuplicar o ordenado do Jenny Catamo. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? O Jenny Catamo, sabemos que o Sunderland não desiste, e o Sunderland tem para o Jenny Catamo um ordenado que é 5 vezes maior do que aquele que ele recebe no Sporting. Ele recebe no Sporting cerca de 600 mil euros líquidos. O Sunderland está disposto a dar-lhe 3 milhões de euros líquidos. Ora,
Estamos a falar de 5 vezes mais. É normal que o jogador esteja muito tentado, quem não estaria muito tentado de sair. O Sporting para já está intransigente, nos 40 milhões de euros fixos pelo Gianni Catamo, e parece-me que Gianni Catamo é uma daquelas peças, é ele e mais 10 no Sporting de Rui Borges. Desde que Rui Borges chegou, Gianni Catamo, eu não tenho aqui os minutos à minha frente, mas vou assumir que Gianni Catamo, se não é o jogador com mais minutos, se calhar não deve ser porque ele pelo meio teve Cana e não sei o que, e o Trincão também jogou muito, mas andará aí nos tops o Gianni Catamo. É um jogador que o Rui Borges gosta muito e, portanto, o Sporting tem fixado 40 milhões de euros à cabeça pelo jogador. Não há cá 20 mais 20 em bónus, não, é 40 milhões. Não parece que o Sunderland vá chegar a esses 40 milhões. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda em Portugal, para começarmos a fechar, ainda em Portugal, vamos ao Braga. Vamos ao Braga falar de mais um reforço, e um reforço interessante. Falamos de Jovan Milosevic, vai, ao que tudo indica, ser o jogador do Sporting Clube de Braga e vai deixar o Stuttgart, e o Braga vai pagar 8 milhões de euros para ter aqui o avançado. Sabemos que o Braga já tinha contratado o Jonas Wind, mas os problemas físicos são grandes, ele praticamente ainda não treinou sequer, está aqui um bocadinho... Vamos ver quando é que ele estará disponível. E portanto o Braga está à procura de se reforçar e vai aqui atacar um avançado interessante, um avançado que pertence aos quadros do Stuttgart. No ano passado esteve ao serviço do Werder Bremen, na segunda metade. Ele no ano passado esteve metade da época no Partizan e outra metade no Werder Bremen. No Partizan as coisas estavam-lhe a correr muito bem, 16 golos em 23 jogos. No Werder Bremen as coisas não lhe correram tão bem, 13 jogos, apenas 3 golos. Pertence aos quadros do Stuttgart, apesar de pouco ter jogado na equipa principal do Stuttgart. Já esteve no St. Gallen, já andou por aí um bocadinho no mundo. É um ponto de lança internacional pela Sérvia, 1,90 m, e vem no fundo para ser o ponta de lança titular, para o Paulo Vítor também poder jogar um bocadinho mais como avançado solto. Há Fran Navarro, há a questão do Jonas Wind e ao que tudo indica poderá vir aqui mais este jogador. E há também o médico, já falámos, se estou em erro, aqui no ataque rápido, o Tommy Marquez do Barcelona, e o Braga está realmente a reforçar-se e certamente quererá ficar mais perto dos 3 primeiros do que o que ficou no ano passado. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui ao Sporting Clube de Braga, uma equipa que no ano passado, é engraçado porque a época do Braga no ano passado chegou às meias finais de uma competição europeia, portanto não podemos dizer que foi desapontante de todo. Chegou à final da Taça da Liga também, mas tendo em conta o investimento que fizeram com jogadores como Dorgeles, Paulo Vítor, e manterem jogadores como Ricardo Horta, como tantos outros, Lagarbielka, Barisic, estes foram contratados, acabam por ficar um bocadinho naquela posição do muito longe dos 3 primeiros, com muita tranquilidade para o 5º, e eu acho que o Braga neste momento é uma equipa que não estou a dizer que deve lutar sempre pelo 3º lugar ou pelo estar nos 3 primeiros, mas é uma equipa que deve estar pelo menos na conversa até determinada altura para os 3 primeiros. Não pode ficar tão arredado logo a abrir. Vamos ver o que é que vai acontecer na equipa do Sporting Clube de Braga. Então, aqui o Jovan Milosevic poderá ser então reforço. 8 milhões de euros é quanto o Braga está disposto a pagar para garantir este avançado, como eu disse, pertence aos quadros do Stuttgart. Para fechar, vamos só falar de uma coisinha lá fora, hoje não há assim nada do outro mundo. Como sabemos, o Barcelona está à procura de um avançado e, portanto, falou-se muito do avançado do Atlético e, portanto, houve toda uma novela aqui com o Barcelona, com o Atlético de Madrid. Entretanto, o Simeone já veio dizer que não está à venda e que o presidente foi muito claro quando diz que não vamos vender o Julián Álvarez ao Barcelona, e portanto o Barcelona está à procura de outras opções entre aspas low cost, e uma dessas opções low cost é a José Pérez, o avançado que pertence aos quadros do Villarreal e portanto interessa ao Barcelona num sentido de mais uma opção. Não vão pagar 100 milhões de euros ou 150 milhões de euros para a José Pérez, mas é um avançado que conhece bem a Liga Espanhola e o Barcelona precisa de mais um jogador para jogar na frente, e portanto é aí que aparece o nome deste ponta de lança espanhol de 33 anos que pertence aos quadros do Villarreal. Ele tem uma cláusula de rescisão na casa dos 20 milhões de euros, mas um bocadinho mais, mas o Villarreal está claramente disposto a negociar. O José Pérez é um bom avançado, um jogador que já está
sim, pois, já vai querer ver. Villarreal já vai para o terceiro ano, como o tempo passa. No primeiro ano marcou 22 golos, no ano passado marcou apenas 7. Mas é um jogador que conhece bem a Liga Espanhola, é um belíssimo jogador, chegou a ser um nome apontado ao Futebol Clube do Porto, que há muitos anos, já há muitos anos mesmo. Diria que terá, foi exatamente 2014, quando ele sai do Tenerife, vai para o Newcastle, o Porto andava a tentar desviá-lo. Eu acho que era Lopetegui, se não estou em erro. O Lopetegui queria muito o José Pérez, mas ele depois acaba, depois ele acaba por ir para o Newcastle. Esteve muitos anos no Newcastle, também andou pelo Leicester, voltou a Espanha em 2022, primeiro para o Betis, 22-23 aliás, primeiro para o Betis, depois para o Villarreal, onde está há 3 temporadas. Vamos ver se será então a contratação low cost, agora que parece certo que o Barcelona não vai conseguir contratar ninguém ao Atlético de Madrid. Portanto, vamos ver o que é que vai